Já se perguntou por que algumas pessoas parecem construir riqueza com facilidade, enquanto outras, mesmo com boa educação, patinam a vida toda? Hoje, a gente vai mergulhar nas lições de Pai Rico, Pai Pobre, um livro que simplesmente virou a chave na cabeça de milhões de pessoas sobre como pensar em dinheiro. Pois é, nosso papo de hoje já começa com essa provocação, desafiando uma crença que a maioria de nós ouviu desde criança, de que um bom diploma e um emprego seguro são o caminho do sucesso. O livro argumenta que, na verdade, as regras do jogo mudaram completamente. A primeira ideia que o livro joga pela janela é a de que o mundo financeiro de hoje ainda é o mesmo dos nossos pais. Sabe aquele conselho clássico de estude muito para conseguir um bom emprego? Então, ele já não é mais nenhuma garantia de segurança. A gente é meio que programado para seguir um único roteiro de estabilidade, né? Mas a verdade é que essa rota está cada vez mais furada. A ideia de ter segurança no emprego e uma aposentadoria gorda no final é quase uma peça de museu hoje em dia. E a grande sacada do livro Pai Rico, Pai Pobre vem justamente da experiência do autor. Ele teve a chance de aprender sobre dinheiro com duas figuras paternas que tinham visões de mundo, assim, totalmente opostas. Pensa só. De um lado, o pai de sangue dele, um homem com um currículo impecável, funcionário público, o pai pobre. Do outro, o pai do melhor amigo, um empreendedor nato, investidor que estava construindo o próprio império. Essa dualidade de mentores forçou o autor a escolher um caminho a seguir. E aqui a gente vê a diferença de mentalidade na prática. É gritante. De um lado, uma afirmação que encerra qualquer possibilidade. Não dá para comprar. Fim de papo. Do outro, uma pergunta que obriga o cérebro a trabalhar, a buscar soluções. Como eu posso comprar isso? Uma mentalidade te limita, a outra te expande. E claro que isso ia parar nos conselhos de carreira. Um dizia para buscar segurança dentro de um sistema, para ser um excelente empregado. O outro ensinava a aprender como controlar o sistema, a ser o dono do negócio. A educação financeira de verdade do autor não começou numa sala de aula, não. Começou com um trabalho bem frustrante que ensinou uma lição que valia muito mais do que qualquer salário. Tudo começou quando ele, com 9 anos, depois de ouvir que era um garoto pobre, foi pedir ajuda para o pai rico. Ele queria aprender a fazer dinheiro. E a primeira lição foi uma oferta de emprego numa das lojinhas do pai rico. Mal sabia ele onde estava se metendo. E o salário? Olha isso, 10 centavos por hora. Mesmo para aquela época, em 1956, isso era uma mixaria, quase um insulto. E claro, isso era totalmente de propósito. Agora, tenta visualizar a cena. O garoto, todo santo sábado, passando 3 horas tirando pó de prateleira, semana após semana. A frustração e a raiva começaram a borbulhar. Ele estava se sentindo explorado e a um passo de desistir. Chegou um dia que ele não aguentou. Foi lá e confrontou o pai rico. Acusou o cara de exploração, de ganância, falou que não tinha aprendido absolutamente nada e que ia largar tudo. Mas aí vem o pulo do gato. O pai rico explica que a frustração era a primeira lição. O objetivo era exatamente esse: sentir na pele como é ruim trabalhar por dinheiro e ficar com raiva disso. A vida, segundo ele, nos ensina assim, dando uns empurrões. E esse confronto todo nos leva direto para o conceito central do livro, a famosa corrida dos ratos. A armadilha psicológica que deixa a maioria das pessoas presas financeiramente. Vamos entender como ela funciona. O pai rico explicou que a vida da maioria das pessoas é movida por duas emoções muito poderosas: o medo e o desejo. O medo de ficar sem grana faz a gente trabalhar. E o desejo pelas coisas que o salário pode comprar, bom, isso nos mantém presos nesse trabalho. E isso aqui ilustra perfeitamente o ciclo vicioso. A gente acorda, vai trabalhar para pagar as contas, recebe o salário, gasta. O dinheiro acaba, a gente precisa de mais. Então trabalha mais para ganhar um aumento e o ciclo recomeça, sem fim. É como correr numa roda de hamster, sem nunca sair do lugar. Para quebrar esse ciclo, o pai rico fez uma proposta que na hora soou como loucura: continuar trabalhando na loja, mas sem receber nada, zero. A ideia era forçar a mente a parar de focar no salário. E por que isso? Qual a genialidade por trás? O objetivo era libertar a mente daquela necessidade do contra-cheque. Sem pensar no salário, o cérebro fica livre para enxergar oportunidades que todo mundo ocupado demais correndo atrás da grana simplesmente não vê. E não é que funcionou? Livres da dependência do salário, o autor e seu amigo acabaram descobrindo o primeiro negócio de verdade deles. E, com isso, a regra fundamental para construir riqueza. A ideia foi simples e brilhante.
Eles perceberam que o dono da loja jogava fora os gibis encalhados. Eles pegaram esses gibis e montaram uma biblioteca, cobrando 10 centavos para a criançada ali. Ou seja, eles transformaram o lixo de um em um negócio que gerava renda sem que eles precisassem estar lá o tempo todo. O dinheiro estava finalmente trabalhando para eles. E essa é a mentalidade que define o caminho mais comum. É a troca direta do nosso tempo e do nosso esforço por uma renda fixa. É a essência da corrida dos ratos que prende a maioria das pessoas. E aqui está a grande virada de chave. O foco dos ricos não é trabalhar mais horas, mas sim usar o dinheiro para construir sistemas e adquirir coisas que gerem mais dinheiro de forma independente do seu tempo. E o que são essas coisas? São os ativos. A definição do livro é a mais simples e poderosa que existe. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Seja um negócio, ações, um imóvel que gera aluguel, qualquer coisa que gere renda. E para fechar, a gente fica com a regra de ouro do livro. Segundo o autor, essa é a base de tudo. O fundamento para construir qualquer riqueza. A questão que fica no ar é: quantas das coisas que a gente possui hoje estão de fato colocando dinheiro no nosso bolso?